Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Pega a palavra do Senhor Jesus. Abra comigo no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1 até o 3. Deus está aqui na casa. Podemos sentir a presença dEle. Neemias. Se tiver dificuldade, você procura Salmos e volta algumas páginas. Umas 20 páginas. Você vai achar Neemias 1, versículo 1 até o 3. Posso ler? Diz assim: Palavras de Neemias, filho de Acalias. Ora, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, quando eu, em Suzã, a capital, que veio Ananis, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. Eles me responderam: os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande aflição. Em opróbios também está derribado os muros de Jerusalém, e as suas portas queimadas. Feche os teus olhos, vou falar com o Senhor. Soberano Deus, Todo-Poderoso, Deus amado, Deus querido, Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante da Tua gloriosa presença, para engrandecer, exaltar o Teu santo nome, Pai. Derrama da Tua graça sobre a minha vida. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que o Senhor dá força agora àquele que estiver intercedendo para a minha vida, e que nenhuma retaliação venha contra a vida desse intercessor. Coloca tuas mãos sobre a vida de cada um que está aqui, e que seus ouvidos possam estar abertos para ouvir a tua voz. E que eu seja fiel naquilo que o Senhor falou comigo no decorrer desses dias, o qual eu estive meditando na tua palavra. Que eu não venha falar nada de mim, mas que eu venha falar do Senhor, porque eu sei que a tua palavra muda, a tua palavra transforma, e a tua palavra traz vida. Tira toda a dificuldade na fala, tira todos os erros, Senhor, de português, que o Senhor tem poder de fazer isso. Traz em mim, Senhor, sabedoria, entendimento, e que o Senhor seja glorificado através dessa palavra. E ao terminar, que ninguém diga como ela prega, não, Senhor, mas que diga que palavra foi essa. E que teu nome venha a ser glorificado aqui neste lugar, Pai. Que eu diminua e que o Senhor cresça e apareça, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, a igreja pode aplaudir ao Senhor Jesus. Tome seu assento. Nós vamos conversar um pouco sobre Neemias. Todos conhecem um pouco que Neemias era um copeiro do rei. Mas Deus, ele não quer saber se você é copeiro, se você é diarista, se você é advogado, se você é juiz. Ele quer saber se você está disponível a ouvir a voz dele e fazer o que ele determinou para você fazer. Às vezes nós limitamos, dizendo, mas eu não sou ninguém, eu sou pequeno, eu não tenho nem condições financeiras. Mas Deus, ele não olha para essas condições, porque o nosso Deus é o Deus que dá condições para você fazer a obra dele. Isso é interessante, porque não é nós que vamos fazer com as nossas forças, que nem força às vezes a gente tem, mas é as condições que o Senhor oferece. E isso é tão glorioso que quando Neemias também, que era um dos cativos, Deus, ele sempre levou Daniel, levou Sadraque, Mesaque, Abednego, levou os profetas. Só que naquele cativeiro, ele sempre foi direcionando cada um dos seus filhos. Teve uns que se desviaram, queria ficar lá na Babilônia, mas teve aquele que permaneceu de pé, permaneceu fiel à palavra do Senhor. E Neemias, ele vai ser copeiro do rei. Assim como Daniel também foi ali trabalhar na casa do rei também. Mas a palavra diz que Neemias, ele chegando alguém perto dele, seus irmãos chegaram à cidade, e é normal alguém chegar da Bahia e a gente querer saber de todo mundo, né, Michele? Como está fulano? Como está cicrano? Casou? Teve filho? Ainda está naquela mesma vida? É comum a gente perguntar. E aí a gente, quando descobre, olha, está casada, está bem casada, oh, que bênção, que glória, você se regozija. Mas aqui em Neemias é diferente.
Neemias, ele vai perguntar, e tem hora que às vezes não é bom nem perguntar. Tem pessoas que a gente pergunta, e aí, está precisando de alguma coisa? Meu Deus, aí vem a lista, né? Era melhor ter ficado calado. Mas tem pessoa que pergunta, e pergunta mesmo para ajudar, não para curiosidade. Mas porque quer saber o que eu posso fazer para ser útil na tua vida. Neemias, no versículo 12, ele vai dizer, e veio Ananias, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que tinham escapado e que restavam no cativeiro, acerca de Jerusalém. E eles me responderam, os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão com grande aflição. E opróbios, também está derribado o muro de Jerusalém, e as suas portas queimadas. Olha a notícia que Neemias vai receber. Notícias ruins da sua família, daquele povo que ele tinha convivência. E Deus falou muito comigo nesse versículo 3, na questão de nós, como Neemias no dia de hoje. Você é um Neemias. Você pode falar para o seu irmão, você é um Neemias no dia de hoje. Deus te escolheu para ser a diferença na tua família, na tua parentela, na tua casa e onde você chega. Talvez você se sente incapaz como Neemias. Mas Deus, ele não dá obras que você não possa concluir. Ele te dá força para você fazer aquilo que ele já determinou. E Neemias, ele vai ouvir que aquele povo está em grande aflição. Você conhece alguém da tua família que está em grande aflição? Você conhece alguém da tua família que está em opróbios? Opróbio quer dizer vergonha, sendo humilhado. E também está derribado os muros. O muro fala de proteção. Eles estão sem proteção. Também está derribado os muros de Jerusalém. As suas portas estão queimadas. Porque às vezes a pessoa não tem um muro em volta da sua casa, mas tem porta na sua casa. Ele está dizendo, a proteção foi tirada totalmente. Eu quero trazer aqui para o mundo espiritual. A nossa família está se encontrando dessa forma, igreja. E às vezes nós estamos de braço cruzado. Neemias, ele fez uma pergunta. Porque eu quero dizer, não adianta você saber e não fazer nada. Quando você está sabendo de algo, é para você fazer alguma coisa. Você está sabendo de algo de alguém? Faça alguma coisa. Primeira coisa, pastor, eu vou fazer o quê? Vamos para o versículo 4. Tendo eu ouvido essas palavras, eu sentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E continuei a jejuar e orar perante quem? O Deus do céu. Ele sentou-se, porque o baque foi grande. Porque tem notícia que a gente ouve, que a gente fica sem força, Thaís. Tem notícia que nós ouvimos, que a gente fala, meu Deus, eu não acredito que essa pessoa está passando por isso. Mas ele poderia ficar só sentado, se lamentando. Ele chorou. Deus, ele não proíbe ninguém chorar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Você crê nisso? Você pode estar chorando, mas o choro nos pés do Senhor tem resposta. Neemias não foi chorar para o rei da terra. Neemias foi chorar nos pés dos reis dos reis. Porque ele sabe que quando eu falo com Deus, o céu vai ter resposta para mim. Você crê que hoje tem resposta da parte de Deus na tua vida? Então continue crendo que o Senhor vai fazer algo pela tua vida. Ele ficou sabendo. E ali ele foi chorar e lamentei. O que lamentar? Senhor, não acredito que a minha família está passando por isso. Senhor, não acredito que a minha casa está em ruína. Não é proibido lamentar, mas você não pode ficar em lamentações. Você tem que ir e proclamar. Eu sei que meu Redentor vive e que por certo ele vai se levantar em meu favor. Jó, ele fez isso e falou isso com a sua boca. Eu estou sofrendo, mas eu sei, eu tenho certeza que o meu Redentor vive e que por certo ele vai se levantar em meu favor. Você crê nisso, que Deus vai se levantar em teu favor? Eu continuei, oh glórias. Eu lamentei alguns dias, mas eu continuei. Deixa eu liberar uma palavra de Deus na tua vida. Você vai chorar, você vai se lamentar, mas você vai continuar.
Porque tem uns que choram, se lamentam e desvia, mas eu e você não. Choramos, lamentamos, sofremos, mas a gente continua de pé, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Ele está dizendo, eu continuei, aleluia. Há uma palavra de Deus aqui nessa noite. Vocês vão continuar até a volta de Jesus. Nada vai nos tirar da presença de Deus. Nada vai nos tirar da casa do Senhor. Porque quando eu continuo, o Senhor nos ajuda. Ele diz, esforça-te que eu te ajudarei. Tem ajuda de Deus para a tua casa aqui hoje. Levanta a tua mão santa e glorifica ao Senhor. Porque quem vai te ajudar é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Dê brado de glória, igreja. Eu continuei a jejuar e a orar perante o Deus do céu. E disse, ó Senhor Deus do céu, Deus grande e terrível, que guarda o pacto das suas misericórdias para com aquele que te ama e guarda os teus mandamentos. Esteja atento, que igreja? Os teus ouvidos e aberta os teus olhos para ouvir a oração do teu servo. Tem o servo de Deus aqui nessa noite? Deus está ouvindo as tuas orações. A palavra diz que Daniel começou a orar. No primeiro dia não aconteceu nada, aparentemente. Mas o anjo, depois de 21 dias, desceu e disse, Daniel, Deus te ouviu desde o primeiro dia. Ele não te ouviu hoje no 21º, ele te ouviu desde o primeiro dia. Alegra o teu coração, porque as tuas orações têm chegado até o céu, aleluia. E o ouvido dele não está gravado para que não possa te ouvir, nem a mão dele está encolhida para que não possa te socorrer. Além dele ouvir, tem socorro da parte de Deus para você nessa noite. Se fosse você, eu se alegrava, porque quem está falando é o Deus Todo-Poderoso. Deus está ouvindo oração de crente aqui nessa noite. Glorifica Ele. Quando Deus ele fala, Ele vai cumprir a sua palavra. Neemias sabia o que ele estava dizendo com seu Deus. Ele não estava sendo ousado ou atrevido, não. Ele estava usando a palavra de Deus. Ele diz, a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teu servo, confessando os pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Sim, eu e a casa de meu pai pecamos. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, se o Senhor olhar para os meus pecados, o Senhor não vai fazer nada. Mas eu reconheço que eu sou pecador e eu te peço perdão. Porque eu sei que o Senhor é um Deus de misericórdia. E as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Eu sei que o Senhor ouve, o Senhor não resiste ao coração quebrantado. Quando eu me derramo diante de ti, não que eu sei que o Senhor pode me ouvir, mas quando o Senhor olha para o meu coração e vê um coração quebrantado, eu sei que o Senhor pode me socorrer. Eu não sei de que forma vai vir um socorro. Eu não sei o como vou fazer, eu sou apenas um copeiro. Eu trabalho para o Rei da terra, mas eu conheço um Rei que é o Rei dos reis e Senhor do Senhor. Eu estou te pedindo ajuda porque eu não tenho direção. Ah, igreja, quando você ora, você recebe direção. Quando você ora, você recebe a direção que vem do céu. Ele está dizendo, eu poderia sair daqui correndo. Se eu receber uma notícia da Bahia muito ruim, eu vou pegar o avião desesperado e vou bater lá. Mas ele disse, não, eu não vou sair correndo desesperado. Eu vou dobrar o meu joelho, porque o meu Deus é Deus de perto e Deus de longe. Ele alcança lá em Jerusalém, porque quando eu oro, Deus, ele ouve a minha oração. Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, mas uma coisa eu sei, o Senhor tem o controle de tudo. Por isso eu creio que o Senhor está trabalhando em meu favor. Você crê nisso nessa noite? Deus está trabalhando em favor da sua vida aqui nessa noite. Eu confesso os meus pecados. Na verdade, temos procedido perversamente contra ti. E não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem juízo que ordenaste o teu servo Moisés. Ele ficou sabendo primeiro, ele depois sentou
chorou, lamentou, jejuou, orou e parou de chorar e foi o quê? Trabalhar. No capítulo 2 de Neemias, e eu preciso hoje pregar assim porque é muito detalhe. No capítulo 2, Deus me mostra o Neemias, que ele chorou, se lamentou, se entristeceu, mas foi viver a sua vida no trabalho que o qual Deus tinha determinado ele fazer. Porque tem gente que quando ele recebe uma notícia, ele paralisa. Ele não quer fazer mais nada, nem trabalhar, não vem para a igreja, não quer ver a cara de ninguém. Mas Neemias não. Neemias falou, já entreguei na mão de quem pode resolver. Porque quando eu entrego na mão de quem pode resolver, eu vou viver a minha vida porque Ele está trabalhando. Ô igreja, Deus está trabalhando. Quando Neemias chega no palácio para trabalhar na casa do rei Artaxerxes, ele vai olhar para o rei, ele vai pegar o vinho ao qual ele está acostumado a servir ao rei. E a palavra diz que quando o rei olha para Neemias, porque ele tinha que provar o vinho primeiro e depois passar para o rei olha para o semblante de Neemias e diz, por que está triste na minha presença? Eu nunca te vi triste. Por que você está triste hoje? Irmão, vamos ser sinceros. Porque o rei estaria preocupado com o copeiro? Se não é Deus colocar no coração do rei, dele olhar para Neemias e reconhecer que ele está triste. Porque a oração no secreto, Deus trabalhou no palácio. Porque enquanto eu oro no meu quarto, Deus está trabalhando aonde eu não posso trabalhar. Porque enquanto eu estou de joelho, o céu já se levantou em meu favor. Porque enquanto eu entreguei na mão dele, eu fui fazer o meu serviço, ele está dizendo, tu trabalha aqui e eu trabalho no céu em favor da tua vida. Aleluia. Deus vai mostrar para alguém a tua necessidade. Eu tomo posse. Deus vai mostrar, você não precisa falar para ninguém. Neemias não chegou no palácio dizendo, rei, aconteceu isso, isso e aquilo. Não, ele falou para o rei dos reis. E ele vai visitar o rei da terra. Eu não sei se Deus tem que visitar governador, presidente, advogado, juiz. Mas uma coisa eu sei. Deus está visitando gente grande em favor da tua vida nessa noite. Aleluia. Isso aqui é profético, igreja. Deus está tocando em alguém em favor da sua vida. Porque para Deus abençoar José, ele visitou o sonho de Faraó. E esse mesmo Deus que eu prego aqui de Neemias e Daniel é o mesmo Deus que eu e você servimos. Ele ainda trabalha no extraordinário. Ele ainda trabalha de uma forma que a gente fica de boca aberta. Ele ainda trabalha no invisível. Ele está trabalhando aqui nessa noite. Enquanto nós estamos aqui, Deus está trabalhando em favor de cada um que está aqui. Quem me ouve através da live, Deus está operando através da sua vida. Eu creio. No capítulo 2, versículo 1 diz, sucedeu, pois, que no mês de Nisan, no ano 20º, o rei Artaxerxes, quando o vinho estava posto diante dele, que eu apanhei o vinho e dei ao rei. Ora, eu nunca estive triste nunca estive triste na sua presença. E o rei disse, por que está triste o teu rosto? Visto que não está doente. Não é isso, senão tristeza de coração. Então tem-me sobremaneira. Oh, irmão, esse temer aqui de Neemias, eu tenho certeza absoluta que é dentro dele dizendo, Deus me ouviu. Porque o rei Artaxerxes talvez não conhecia Deus, mas Neemias conhecia. Quando ele falou por quê? Aí ele diz, não, Deus revelou para esse homem, oh glória. Você crê que Deus ainda revela o oculto e o profundo? Você crê que Deus ainda vai na profundidade para abençoar o seu servo que é fiel?
Eu estou te falando de um Deus que é fiel ao seu servo, que honra e sabe que Ele te honra na terra. Deus, Ele está dizendo, eu vou fazer coisas profundas e você saberá que eu sou Deus na tua vida, diz o Deus Todo-Poderoso. Ele temeu de sobremaneira, tremeu as pernas. Eita, Jesus amado. Essa presença é tão gloriosa, irmão, que quando você vê que Deus te respondeu coisa que você falou só você e Ele, você se sente importante para o céu. Mas eu não contei para ninguém. Pois bem, contou para mim, diz o Senhor. Mas ninguém ouviu. Não tinha ninguém lá, não tinha um WhatsApp, não tinha um Facebook, não tinha um Instagram, não tinha ninguém perto. Mas eu ouvi. E quando eu ouço, eu faço alguma coisa. Se vocês estão orando e crendo que eu estou fazendo, pode ter certeza que do mesmo jeito não ficará. Ainda que eu tenha que entrar no palácio, mas eu vou te honrar, diz o Senhor, nessa noite. Eu temi sobremaneira e disse ao rei, viva o rei sempre. Como não está triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais assolados, e tendo sido consumidas suas portas pelo fogo. Então o rei me perguntou, que me pedes agora? Olha, irmãos, olha o que ele está dizendo, o rei, perguntando, o que tu me pedes agora? Ele tinha uma lista já. Ele já tinha falado para Deus o que ele precisaria, mas o rei pergunta, o que tu me pedes agora? Sabe o que ele vai dizer? Orei, pois, ao Deus do céu. Senhor, sabe o que Deus está dizendo aqui? Senhor, essa é a direção que o Senhor está me dando. Eu já orei, estou percebendo que o Senhor está trabalhando, mas eu não quero ficar em confusão. Eu vou orar de novo. Jacó, quando ouviu dizer que José era vivo, era para ele pegar o carro de Faraó que estava na porta, que mandou buscar ele para descer para o Egito. Ele falou, primeiro eu vou orar a Deus. Irmão. Irmão. Quando alguém diz que primeiro vai orar a Deus, ele está dizendo, não dou um passo sem que ele diga para mim. Eu não dou um passo se ele falar vai, porque se ele diz vai, é porque eu já estou na frente, trabalhando, tirando os empecilhos, tirando impedimento, abrindo porta onde não tem porta, só para vocês passar do outro lado, glorificando e exaltando o meu nome. Moisés, porque esse povo ainda está clamando, diga esse povo que marcha, porque enquanto eles estão marchando, eu vou abrindo o mar vermelho, vou fazer milagre, e o meu nome vai ser glorificado. Você crê nisso, igreja? Glorifica o Senhor. Eu vou orar a Deus. E o engraçado, quando ele ora, o rei dá todas as condições para Neemias ir até Jerusalém. Ele vai dar as cartas até para passar pelas porteiras, porque ele também era um cativo, então ele tinha que ter a carta para passar pelas florestas, guarda das florestas do rei, a fim de que dê madeira, as vigas, as portas, estou lendo aqui no 8, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que me dá madeira para as vigas das portas, dos castelos, pertence à casa, e para o muro da cidade, e para a casa que houver de ocupar. E o rei mais deu graça à mão benéfica do meu Deus sobre mim. Olha o que ele está dizendo. Olha, irmão, a gente às vezes fala assim, o que você está fazendo? Eu estou só orando. Não é só orando, não. O crente tem que orar, porque sabe que na oração tem resposta. O rei, além de perceber que ele estava triste, ele deu toda a providência. Deus é o Deus de providência. Deus colocou tudo na hora certa. Ele está dizendo, e a benéfica do meu Deus sobre mim.
a graça e a mão benéfica do meu Deus sobre mim. Não é o rei da terra, é a mão de Deus que está sobre mim. Você tem a mão de Deus sobre você? E por que vocês estão tão atribulados? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nunca se ouve um Deus como o nosso. Por que vocês estão preocupados se Ele está trabalhando em favor da sua vida? E eles chegaram até lá, no versículo 10 do capítulo 2, o que ouvindo Sabalate e Oronita e Tobias e servos amonitas foram extremamente agastados de que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Não ache que o inimigo vai ficar olhando você se levantar para jejuar, para orar pela vida de alguém e não vai acontecer nada. Eu já convoquei a igreja para estar fazendo um evangelismo aí amanhã e eu já estou sentindo já o peso no meu corpo. Falei para Simão, não está sentindo nada, já estou me sentindo adoecendo. Ao mesmo tempo, Deus falou, não é só por causa da enfermidade do corpo, mas é por causa do mundo espiritual que se mexe. E apesar da oposição que Neemias vai enfrentar, ele vai continuar. Porque, irmãos, quando Deus te dá algo, não fica achando que vai dar tudo certo, não. Vai ter a opressão, vai ter a dificuldade, mas você tem que ficar no que Deus falou. Se Deus falou, vai acontecer infalivelmente. Abra comigo ainda em Neemias 4. Porque apesar da oposição, ele se levantou. Porque já viu crente assim, Michele? Ó, acho que aqui não tem, não. Se está difícil, é porque não é de Deus. Se está complicado, Deus não está no negócio. Porque nós estamos acostumados a querer tudo fácil. Mas as coisas com Deus é com dificuldade. Se Deus falou, vai orar, vai jejuar, que a porta vai se abrir. Porque Ele é fiel na sua palavra. Neemias 4, versículo 1 diz: ora, quando Sabalate ouviu que edificávamos o muro, ardeu em ira, indignou-se muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, dizendo: que fazei estes fracos judeus? Fortificarão, oferecerão sacrifício, acabarão a obra num só dia, vivificarão nos montões de pó as pedras que foram queimadas. Olha o que eles estão dizendo. O que faz esses judeus fracos? Porque o diabo olha para mim e para você e ele tem a gente como fraco. Mas nós não somos fracos. Porque a nossa força não está em nós. A nossa força está em Deus. Escute uma coisa. Quando Deus te dá algo para fazer, sempre quem está de fora nunca vai entender o que você está fazendo. Só que a maioria das vezes a gente quer que todo mundo entenda o que nós estamos fazendo. Só que Deus falou com você. Quando Ele chega dizendo você é um fraco, você já percebeu que no futebol, como aconteceu ontem no jogo do Real Madrid, que Vini estava jogando, fez um gol maravilhoso. Eu gosto de futebol, só não sou fanática. Ele fez um gol e depois aquele outro jogador adversário chamou ele de macaco, já para poder desequilibrar o jogo. Então, quando o inimigo também usa essa estratégia na vida do crente, ele começa a dizer: quem é você? Fraco, não canta nada, não prega nada. Aí você se sente tão fraco e realmente se acredita e não faz nada. Ele está usando essa estratégia, mas Neemias já está protegido pelo Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo de Deus estava sobre ele. Ele tinha uma palavra, ele acreditava. Não foi o homem que falou comigo. Quem falou comigo foi o Deus Todo-Poderoso. Fortificarão, oferecerão sacrifício, acabarão a obra num só dia, vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas. Ora, está ao lado dele Tobias e Amonitas, que disse ainda: edifique, e vindo uma raposa, derrubará seu muro de pedra. Abra comigo em Mateus. Mateus, que fala sobre a casa edificada, amor. Esqueci de anotar aqui. É Mateus quanto? Mateus 7, 24. Vai dizer assim:
7:24. Todo aquele, pois, que ouve essas palavras e a põe e pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. A casa do crente não está fundada na terra, mas todos aqueles que ouvem essas minhas palavras e não põem em prática será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa onde? Sobre a areia. Mas esse versículo 25, e desceu a chuva, as correntes, aí sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Você vem enfrentando tempestade, chuva, luta, enfermidade, problema financeiro, mas a tua casa está alicerçada na rocha. Sua casa está alicerçada no Senhor Jesus. O vento vem, mas não nos derruba, porque nós temos um Deus inabalável. Aleluia. Você serve esse Deus, igreja? Volte comigo em Neemias novamente 4. Neemias 4. Versículo 4 diz assim: ouve, ó nosso Deus, pois somos tão desprezados. Fazei recair o opróbrio deles sobre a sua cabeça, e fazei com que ele seja um despojo numa terra de cativeiro. Não cubra a sua iniquidade, e não risque de diante de ti o seu pecado. Pois quem te provocar a ira na presença dos edificadores. Assim edificamos o muro. Todo o muro se completou até a metade da sua altura. Porque o coração do povo se inclinou o quê? A trabalhar. Neemias como líder naquele momento, porque foi o que eu até falei com o Leandro hoje. Leandro, se a gente que está na frente não se movimentar, não agitar, o povo não vai. E mesmo você que está na frente agitando, às vezes o povo não vai. Ele está dizendo, olha, o coração do povo inclinava a trabalhar. E eu quero liberar sobre essa igreja que o coração do povo de Deus vai vir uma chama e uma sede de trabalhar para o Senhor. Porque quando o coração do povo se inclina a trabalhar, não existe cansaço, não existe falta de dinheiro. Você não tem dinheiro e fala, vamos fazer isso. Eu falo, não tenho dinheiro, mas nós cremos no Deus de providência. Olha, eu estou sem saúde, mas eu creio que até lá eu vou estar curado, porque eu quero trabalhar para o Senhor. Porque quando o coração do povo se inclina a trabalhar, sai de baixo Satanás, porque o Senhor vai fazer a boa obra. Sabe por quê? Quem começou a boa obra é fiel para terminar. Sabe o que Neemias está dizendo? Quem começou esse trabalho foi Deus, e o trabalho que Deus começa, Ele finaliza. Deus está dizendo, se inclina ao trabalho, porque eu vou fazer uma obra grande. Neemias tinha o prazo de voltar para a sua cidade. Era 52 dias, ele tinha que concluir. Talvez você fale, um ano é pouco, mas ele vai fazer em 52 dias, porque para Deus um dia é um ano, e um ano é como se fosse um dia. Ele é o dono do tempo, Ele vai fazer o impossível na tua vida, porque Ele pode fazer isso. Não dê a voz, ouvindo a voz do opressor, fica na voz que Deus falou contigo, porque a vitória é certa, em nome de Jesus, aleluia. No 7 diz assim, mas ouvindo Sabalate e Tobias, e os árabos, e os amonitas, e os açoditas, que ia avante a reparação dos muros de Jerusalém, e que já as brechas se começaram o que, igreja? A fechar, e a ira se sobremodo, irou de sobremodo. Quando eles souberam que as brechas começaram a se fechar, sabe por quê, irmão? Aonde tem brecha, Deus não pode trabalhar. Fecha as brechas, que a obra é concluída. Tira o pecado, tira a sujeira, fecha as brechas,
que Deus, ele trabalha. Porque quando você vai fechando as brechas, você vê Deus trabalhando. Mas o interessante que ele diz, quando eles viram que a brecha foi fechada, ele ficou irado. Porque o inimigo aposta que nós não vamos conseguir, mas só não conseguimos não. Mas com Deus, com o Espírito Santo, nós conseguimos fechar as brechas. E coligaram-se a todos para vir a guerrear contra Jerusalém e fazer confusão. Porque o que o diabo sabe fazer muito bem é confusão. Mas o Deus que nós servimos não é Deus de confusão. Então não temas o inimigo, não temas a ameaça dele, porque o nosso Deus está na frente. Ele é o Deus de batalha e ele batalha em favor da sua vida. O inimigo pode se levantar para fazer confusão, mas existe uma igreja em oração, existe uma igreja em jejum. O diabo sempre vai perder, não é com louvor, não é com palavra bonita, mas ele vai perder no jejum e na oração. E Deus repreendendo ele, porque ele diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Continue clamando, porque ele vai se levantar sim, mas vai se levantar para cair, porque quem está conosco é maior do que o que está com ele. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Levanta essa mão santa para cima e glorifica ele, porque ele é o Deus de batalha. Os muros vão ser concluídos, as brechas vão se fechar, porque Deus vai dar vitória. E não só você vai ser salvo, porque Neemias não está pelejando por ele, Neemias está pelejando pelo povo que ficou em cativeiro, ainda destruído. E nós vamos se levantar em favor da nossa casa, nós vamos se levantar em favor da nossa família, assim como Josué falou: eu e minha casa serviremos o Senhor. Não vai ficar minha sobrinha no inferno, não vai ficar minha mãe no inferno, vai todo mundo para o céu glorificando, porque se ele não tem força para erguer o muro, nós vamos se levantar, pegar recurso e vamos levantar os muros e dizer: aqui não, Satanás, porque essa casa pertence ao Deus Todo-Poderoso. Será que tem Neemias aqui nessa noite? Será que tem Neemias? Eu vou me levantar nesta noite e vou fazer alguma coisa. Creia, porque quando você se levanta, Deus, ele faz o impossível nessa noite. Aleluia. Eles estão se irados porque está dando certo. Meu Deus. Irmão, não é que vai dar certo não. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Você não está vendo nada acontecer, mas Deus está trabalhando. Nós, porém, Neemias falando 9. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Aleluia. Olha que tremendo. Sabe o que ele está dizendo? Vigilância. O crente vigilante, ele tem vitória. Porque tem crente que é desligado demais, irmão. Tem crente que ele vive de boca aberta. E o inimigo pisando, pisoteando, fazendo o que quer. Mas já tem crente que diz: aqui não, Satanás. Você não vai tocar aqui. Mas Abraão, quando foi fazer a oferta ao Senhor, ele começou a levantar de noite, de dia, e sacudia para que não viesse as moscas para pousar naquela oferta, porque ele diz: essa oferta aqui é ao Senhor. Deixa eu te dizer, a sua família é uma oferta ao Senhor. Você vai pelejar por ela. Sabe o que eu vejo aqui, irmão? E nem é culto de família, mas como ele é dono da obra, ele está dizendo: fala para o meu povo começar a clamar pela sua casa. Fala para o seu povo clamar pelos seus parentes mais distantes possível. Vocês viram o carnaval como estava? Lotado, cheio de gente perdido. E a igreja vai ficar como? De pé, parado, sem fazer nada. Nós vamos orar e Deus vai salvar este povo, porque esse povo é povo de Deus. E Deus vai resgatar ele para o nome do Senhor ser glorificado. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra ele. É isso que eu faço. Quando descubro alguma coisa de alguém que precisa de oração, já ligo para o irmão Socorro, para o irmão Valdir, para o pastor Souza, aquelas pessoas que eu sei que ora, e falo: cobre essa pessoa em oração. É você cercando ela, para que o inimigo não venha colocar suas garras para destruir. E ele vai dizer ainda no versículo 16, deixa eu ver se é o 16, vamos ler o 14. Olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados, ao resto do povo: não temas, lembrai-vos do Senhor, grande e temível,
na peleja por vosso irmão, vossos filhos e vossas filhas, e vossas mulheres e vossa casa. Eu nem tinha notado esse versículo, mas faz sentido no que acabei de falar para você. Vou ler de novo. Olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e aos restos do povo: não temas, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, na peleja por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossa casa. Deus me deu algo tão tremendo para orar pelas adolescentes, não só da igreja, não só crente, mas todas as jovens, porque o inimigo vai estar lançando algo tão terrível para destruir essa jovem. Mas Deus falou: cobre em oração, porque a oração desfaz as coisas de Satanás, porque para isso Jesus veio, para desfazer a obra do diabo. Vocês podem até ouvir noticiário de meninas que foram abusadas, que foram mortas, mas o Senhor está dizendo: pode ter certeza que os planos dele vai ser frustrado, porque Jó disse: bem sei eu que o Senhor pode fazer o impossível. Ele diz: eu sei que os planos do Senhor não podem ser frustrados, mas do diabo vai ser frustrado, porque quando a igreja se levanta em oração, Deus envia os seus guardas lá, envia seus anjos e protege. Vai haver uma proteção tão grande nesse bairro, irmão. Deus vai fazer milagre aqui neste bairro. Deus vai fazer milagre nessa cidade, porque quando a igreja ora, Deus se levanta em favor de uma cidade. Porque ele diz: se Deus não guardar a cidade, em vão trabalha o sentinela. Se não for a mão de Deus, nós estamos perdidos. E quando os nossos inimigos souberam que nós tínhamos sido avisados, que Deus tinha dissipado. Oh, Deus é tremendo, gente. Eu não tinha notado esse versículo, não sei você, mas eu fico apaixonada pela Bíblia. Eu acabei de dizer isso para vocês. Quando nossos inimigos souberam que nós tínhamos sido avisados. Olha, Deus não deixa o seu servo enganado. Porque Deus me avisou isso no monte ontem. Ele falou assim para mim: Silene, depois do carnaval, o inimigo enviou um espírito maligno a homem sanguíneo para destruir a adolescente, para matar os jovens, e não os meninos, mas as mulheres. Mas Deus falou assim: mas você vai orar, vai chamar a minha igreja, e eu vou dissipar. A palavra é essa. Quando eles souberam que nós somos avisados, irmão, o inimigo prepara cilada e Deus avisa o seu servo dizendo: o diabo está preparando isso. Se levanta, igreja. Ora, igreja. Amanhã essa rua tinha que estar cheia de gente aqui clamando, mas nós exigimos e oramos: Senhor, nós queremos algo novo, mas nós não fazemos nada. Mas Ele está dizendo: nós tínhamos sido avisados que Deus tinha dissipado os conselhos dele, aleluia. E todos voltaram ao muro, cada um para a sua obra, porque ele estava desanimado. Mas quando eles souberam que Deus estava dissipando o inimigo, eles voltaram para a obra. Que você volte para a obra da oração, do jejum, da busca, para que Deus faça um milagre. No 16 diz: e desde aquele dia, a metade dos moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava a lança, os escudos e os arcos, a couraça e o chefe estava por detrás de toda a casa de Judá. E os que estavam edificando o muro, os carregadores, levavam as cargas, cada um na sua mão fazia a obra, e com a outra segurava a sua arma. Ah, pastora, ainda bem que a senhora está falando. O meu sonho é ter uma arma em casa. Ter um 38, um fuzil, alguma coisa do tipo. Mas ele está dizendo: enquanto o povo trabalhava, naquela época tinha arma mesmo, era espada, né? Mas hoje a nossa arma é essa aqui, ó. Estou trabalhando, mas estou armada. Estou trabalhando, mas a arma não sai da minha mão. Eu estou vigilante, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela é pura. A palavra de Deus, ela vem como uma espada que entra entre a medula e o espírito e vem para desfazer toda a obra do diabo. Nessa noite, Deus está dizendo: está trabalhando, mas está com a palavra na boca, está com a palavra na mão. Assim como ele disse para Josué: não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Medita nessa palavra
palavra de dia e de noite, para que você ganhe as suas guerras. O crente não vai ganhar guerra na frente da TV, não. O crente não vai ganhar guerra na frente do WhatsApp, não. O crente não vai ganhar guerra na frente do computador, não. Mas o crente vai ganhar guerra na palavra do Senhor. Porque Davi disse: olha, você vem contra mim com pau e vara, mas eu vou contra ti no nome de Jesus. Porque nesse nome tem poder, igreja. Vocês são um povo cheio da presença de Deus. Vocês têm autoridade. Ele disse: se vocês creem em mim, obras maiores farão, diz o Senhor. Cadê o povo que crê no Senhor Jesus nessa noite? Glorifica Ele, exalta aquele que é digno. Glorifica o Senhor. Aleluia. Aleluia. Apesar de Sanbalat e Tobias conspirar contra ele, ele estava determinado. E ele vai dizer no capítulo 6 agora, versículo 1, diz assim: quando Sanbalat e Tobias, Gesé, Áribos e o resto dos nossos inimigos souberam que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia mais nenhuma brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas dos portais. Sabe o que ele está dizendo? Não havia mais brecha, mesmo que ainda faltava um detalhe. Porque Deus é Deus de detalhe. Neemias poderia dizer: olha, a obra está completa, os muros já foram construídos. Mas ele está dizendo: o inimigo souberam que nós já tínhamos edificado os muros. Porque quem está de fora, ele está vendo os muros, mas não está vendo a porta. Porque os muros, Deus ele já colocou. Mas do lado de dentro, quem fecha a brecha sou eu. Eu coloquei os muros, mas agora as portas vão ter que ser colocadas. Porque Deus ele coloca a proteção, mas nós colocamos o inimigo muitas vezes dentro da casa. E ele está dizendo: fecha as portas também. Porque quando eles souberam que os muros tinham sido edificados, mas ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sanbalat e Gesé mandaram dizer: vem e encontremos numa das aldeias da planície de Ono. E ele, porém, intentaram fazer-me mal. Você vê que dentro do primeiro capítulo de Neemias, o inimigo ele sempre está trabalhando para Neemias ficar no posto dele lá de copeiro. Não desprezando a profissão de copeiro, mas Deus ele tinha algo maior para Neemias. Tanto que antes dele ir para essa função, ele foi consagrado, não. Ele foi levantado a governador. Porque Deus sempre tem mais para o seu servo, mas basta o servo dele se levantar. Quando você se levanta, Deus se levanta também. Porque tem gente que está 10 anos e está do mesmo jeito na presença de Deus. Está dizendo: eu tenho tanto para te dar. Eu tenho tanto para derramar na tua vida, mas você precisa se levantar. E ele diz no 3: e enviei-lhe mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Olha o que Neemias está dizendo. Neemias saiu da função de copeiro, foi para governador, mas tudo que ele fazia para ele era grande. O fato da Michelle estar ali de pé intercedendo, ela pode dizer: é só uma intercessão aos olhos de alguns, mas aos olhos dela, ela pode dizer: eu não posso parar, porque eu estou em uma grande obra. Como que você, uma grande obra, como que você vê o tamanho do seu trabalho? Não, eu só toco a bateria. Não, eu só toco o teclado. Para você é só o teclado ou é uma grande obra? Para você estar na porta como Wagner, é só estar na porta
ou para você é um grande trabalho? Porque você poderia falar assim, ó, se você ouvir alguém falando, Laís, poxa, Laís não tocou nada. Poxa, a pastora Silene hoje pregou nada. Se você ouvir isso, qual vai ser a tua reação? Você vai parar? Ou você sabe que você está em uma grande obra? Porque quem é fraco, que nem eles dizem, esse judeu aí é fraco. Uma palavra vai desanimar ele. Vou dizer, tu não toca nada, tu errou a nota. O fraco vai dizer, eu não paro. Não consegue tocar mais nada. Mas Neemias está dizendo, eu estou em uma grande obra. Para muitos, a igreja fé verdadeiro é pequena. Mas eu e o pastor Nailton, a gente declara, nós estamos em uma grande obra. Às vezes tem 10 para ouvir, mas eu prego a mensagem como se estivesse pregando para 1000 pessoas, porque eu estou em uma grande obra. Eu estou me preparando para aquilo que o Senhor já falou que ia me colocar. Eu estou em uma grande obra. Tem mais alguém aqui que está em uma grande obra? Tem mais alguém aqui que vai dizer, eu não vou parar porque eu estou em uma grande obra. Eu só toco violão, eu só toco baixo, mas eu estou em uma grande obra. Eu só limpo a cozinha, eu só sirvo lanche como a Jaque, a Michelle e a Mari. Mas eu estou em uma grande obra. Eu não vou parar. Porque quem me chamou foi o Deus Todo-Poderoso. Deus está fortalecendo você aqui hoje. Se prepare. Se prepare para ouvir que você é fraco. Se prepare para ouvir que você não sabe. Se prepare para ouvir que você não canta. Grande obra. Eu não posso parar. Quantas vezes na paz e vida a pessoa se levantava porque eu ia pregar. Eu não vou parar porque eu estou em uma grande obra. Essa obra é de Deus. Os mensageiros não pararam. Foi uma vez, foi 2, 3, 4, 5 vezes falando para Neemias, desce. Eu disse, eu não vou descer não. Eu não vou descer não. Só tem um lugar que eu desço, é nos pés de Jesus. Eu não desço para ouvir a voz do opressor, não. Eu desço para ouvir a voz do meu Senhor, aí eu desço. Mas para ouvir a voz de Satanás, eu vou ficar em pé. Eu vou ficar aqui em cima, porque aqui em cima tem uma voz do meu Senhor. Ele está dizendo para você nessa noite, que voz que você está ouvindo? Ouve a voz do seu Deus, que Ele sabe com quem fala. O inimigo não vai desistir de mandar mensagem para você. O inimigo não vai desistir de querer parar o que Deus começou em você. O inimigo não vai desistir de dizer, desce. Porque quando eu desço, eu vejo meus olhos carnais e vejo o defeito da igreja. Mas quando eu estou em cima, eu falo, Senhor, eu sei que ninguém é perfeito. Me ajuda, Senhor, a converter cada um de nós. Senhor, eu não vou descer, porque se eu descer, eu vou ver os erros da minha irmã, do meu irmão. E eu também tenho meus erros. Mas aqui em cima, eu consigo ver quem eu sou. Quem eu sou. Porque quando a gente está embaixo, a gente só vê quem as pessoas são. Mas quando eu estou em cima, eu vejo quem eu sou em Cristo. Olha o que diz aqui no 4. Para nós ir para o final. Do mesmo modo, mandaram dizer 4 vezes. E do mesmo modo, eu respondi. Sabe o que ele está dizendo? Minha palavra é uma só. É sim, é sim. É não, é não. Eu não vou mudar a minha linguagem para conversar com o inimigo. E então o Sambalate ainda pela 5ª vez. Ele não desiste não, irmão. Me enviou seus moços com uma carta aberta na mão, no qual estava escrito, entre as nações se ouviu. E Jessé o disse, quem és tu, judeus? Intentais revolta, e por isso tu estás edificando o muro? E segundo se diz, queres fazer rei dele? Ele já mudou a linguagem.
Ele já está dizendo, olha, Neemias está fazendo tudo isso para tomar o lugar do rei de Jerusalém. E queres constituir profeta para proclamar a respeito de ti em Jerusalém, a rei em Judá? Ora, essas coisas são chegadas aos ouvidos do rei. O rei está sabendo qual a tua intenção. Ô irmão, as coisas espirituais não tem nada a ver com as coisas da terra. As coisas espirituais são espirituais. Quem é espiritual discerne as coisas espirituais. Quem é carnal não vai saber. Esses homens estão dizendo, você que está fazendo tudo isso para você se eleger a rei. E ainda vai levantar profeta e profetizar em teu favor. E eles estão dizendo ainda no 7, na parte B, essas coisas chegaram ao ouvido do rei. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Então mandei dizer, de tudo que dizeis, coisas nenhuma sucedeu, mas tu mesmo o inventa. Coisa terrível é você não fazer uma coisa e a pessoa inventar que você está fazendo. Ele está dizendo no 9, pois todos eles nos procuraram atemorizar, dizendo, as suas mãos hão de largar a obra, e não se efetuará. Mas agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Irmãos, porque mesmo sendo Neemias, mesmo sendo alguém que está na obra, Mateus, a gente sente as nossas mãos desfalecendo. Moisés, quando ele sobe para o monte, ele levanta a mão, está lendo isso ontem de madrugada, ele levanta a mão e a mão dele está cansada, senta e Arão do outro lado, e ele segura a mão de Moisés, enquanto a mão está levantada. Talvez quem está lá embaixo falou que empolgado, Moisés, em vez de vir lutar aqui, ó, a gente subiu para o monte, a gente está orando. Tem gente que é terrível. Você não sabe a guerra quando a gente entra em oração. Às vezes a guerra é mais árda do que quando você está com a espada lutando ali como aquele povo, Moisés. O peso era tão grande que ele não suportava a mão dele. Tem dia que eu falo, pastor Naito, eu estou sentindo meus ossos desfalecendo. E ali ele dando massagem, orando e clamando ao sangue do cordeiro para que eu consiga dormir. A luta é grande, quem está na frente da obra sabe como que é. Ele está dizendo, Senhor, Deus fortalece as minhas mãos, porque eu não quero parar. Aleluia. Aleluia. Eu estou falando para alguém aqui que clama ao Senhor dia e noite. Senhor, eu não quero parar, eu não posso parar. A ordem é para continuar. Levante tuas mãos cansadas para cima. E deixa Deus fortalecer você nessa noite. Deixa Deus fortalecer as tuas mãos cansadas. Deixa Deus fortalecer as tuas mãos que estão sem força para interceder. Mas Deus está te fortalecendo, porque Ele é o socorro bem presente na hora da tua angústia. Ele é o que te fortalece nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele vai levar uma carta, irmão. O inimigo é tão sujo que ele paga para um profeta que se dizia crente. Porque dizer é uma coisa, ser é outra. E tem profeta que não pode ver dinheiro. Ele vai levantar da casa de Semanias, filho de Delaias, filho de Metabel, que estava com reconhecimento, e ele vai se levantar e vai dizer, vai lá e profetiza sobre Neemias, e fala para ele que Deus falou para ele entrar na casa de Deus, no lugar santo, porque era pecado, não poderia entrar qualquer um naquele lugar onde eles queriam levar Neemias. E Neemias diz, eu percebi que não era Deus que enviara, mas ele pronunciou essas profecias no versículo 12 contra mim, porquanto Tobias e Sanbalate o havia subornado. Mas o interessante é que ele vai dizer antes, por acaso, o versículo que fala, deixa eu achar aqui, um homem como eu fugiria, está nesse texto aí, amor, acha aí. Eu, porém, respondi, um homem como eu fugiria? Ai, irmão, tem homem que foge.
Tem mulher que foge de qualquer guerra. Ele está dizendo, um homem como eu fugiria. E quem há que, sendo tal como eu, possa entrar no templo e viver? De maneira nenhuma entrarei. Ele está falando, Deus me fez perceber. Por isso que é bom ter o Espírito Santo. Porque nem todos que vêm no nome do Senhor é o Senhor falando. Deus me deu uma palavra para domingo à noite sobre profecia. Eu falei para Duda, Deus foi muito bom comigo ontem de madrugada. Mateus, eu me senti honrada. Ele foi me dando tanta mensagem. Eu falei, calma que os neurônios estão trabalhando demais. E eu anotando ali até 3 horas da manhã. Ele falando uma mensagem em cima da outra. E para a glória de Deus, só de mensagem, ele me deu mais de 15 temas. Eu falei, meu Deus, sou muito honrada. Quiser eu te dou um pouco. Muito obrigado, Senhor, porque ele foi falando. Eu falei, Silene, eu só quero que você desça. Porque se você descer, eu te entrego. Ele está dizendo, eu percebi que não era Deus quem enviara, mas era pronunciou essas profecias contra mim, porquanto Tobias e Sabalate havia subornado. Mas apesar de tudo isso, no versículo 15, a obra de Deus foi concluída. O muro foi concluído. E acabou-se, pois, os muros aos 25 do mês de Elul. E 52 dias. Quantos dias, igreja? 52 dias. Marque a data de hoje, se você crê nessa palavra profética. Marque a data de hoje. Porque em 52 dias, contando a partir de hoje, Deus vai fazer coisa sobrenatural. Em 52 dias, meu Deus, isso é muito forte, meu amor. Não é você não, viu, pastor? Não, então, meu amor, Deus mesmo agora. Ele é tão maravilhoso que ele está dizendo, marca essa data, porque o que eu vou fazer na tua vida, você vai lembrar. Que em 52 dias, o de repente de Deus vai chegar. Começa de hoje, viu? Começa de hoje. Eita, Senhor. Portas amanhã serão abertas. Pessoas serão curadas de uma forma poderosa. E eu creio sobre a vida de Miguel. E eu sei que Bianca está assistindo, que ela não perde uma live. Marque essa data, 52 dias, o que Deus vai fazer. Mas não fica preso nos 52 dias, porque começa hoje. Pode ser amanhã, pode ser depois, pode ser daqui 10 dias. Ele vai fazer dentro de 52 dias coisa sobrenatural. O sobrenatural de Deus está chegando sobre esta igreja. Vai ser um reboliço tão grande, vai ser um mover tão grande, vai ser mudança tão grande, vai ser o de repente de Deus sobre esta igreja e sobre a tua vida, diz o Senhor. Meu coração se alegra, igreja. Meu coração se alegra porque Deus está falando muito forte ao meu coração. Tem coisa boa chegando na tua vida, diz o Senhor. Glória a Deus. Tome posse de cada palavra que sai daqui. E quando todos os nossos inimigos souberam, e esses inimigos aqui, irmãos, antemão não é o diabo. Certo que o diabo tem a sua parte, mas é inimigo mesmo. Pessoas que nos odeiam sem causa, que torcem para a nossa ruína, os nossos inimigos. E Deus, ele dá uma advertência: orai pelos nossos inimigos. Os nossos inimigos souberam disso, e todo o povo que havia em redor de nós temeram e abateram-se muito em seu próprio conceito, pois perceberam que fizemos esta obra com o auxílio do nosso Deus. É alguém olhar e falar, não, só pode ser Deus que fez isso, não, Michele.
Só pode ser Deus que fez isso na vida da Laís. Como que é? Isso aí tem um auxiliador. Esse auxiliador aí chama Jesus Cristo. Ele vai auxiliar. O auxiliador faz o quê? Aquilo que você não pode. A cozinheira, ela vai contratar alguém que vai auxiliar. Vai cortando os temperos, vai lavando a louça, para o trabalho não ficar tão árduo. É isso que Jesus está dizendo. Eu sei que você não suportaria a obra. A obra é árdua, é pesada. Às vezes tira saúde, às vezes tira sono. Mas eu estou auxiliando. Eu sou o teu ajudador, aleluia. É eu que faço. E todos vão perceber, essa obra não é de homem, essa obra é de Deus. Eles vão perceber que está de fora. Existe alguém auxiliando ele. Tem que ser Deus, porque Deus é Deus de obras completas. E se você crê nisso, aplauda o Senhor Jesus. Se coloca sobre os seus pés e glorifica e exalte a Ele nessa noite. Aleluia.